Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Olá, este é o programa da família brasileira com amor exigente. Menos droga e com isso nós vamos ter mais segurança, com certeza absoluta. Nós estamos com a revista aí de agosto, né? Aqueles que queiram, tá? É só entrar no nosso site e assinar essa revista que custa R$100 anual. Tem informações sobre tudo, sobre dependência química, né? Sobre infinidade de coisas, sobre família, sobre prevenção principalmente, que não é o caminho, é o único caminho que nós temos. E hoje nós temos a honra e a satisfação de receber outro grande amigo, o Alexandre Araújo, que é filósofo, é terapeuta, especialista em dependência química e presidente do Faces e Vozes. Seja bem-vindo, Alexandre. E o que é o Faces e Vozes da Recuperação? Oi, Miguel. Obrigado à família Amor Exigente pelo convite. É um prazer estar com vocês, prestigiando o programa do Coronel Ferrarini, né, que a Datas, eu me lembro que ele foi uma das primeiras pessoas, mesmo eu em recuperação, passava perto do trabalho dele no São Judas. Na época eu abominava, eu estava usando, mas já era uma âncora, era uma luz, porque só tinha isso no Brasil, não tinha mais nada, não tinha mais absolutamente mais nada. Deixa eu pegar um gancho. Você falou que estava em recuperação. Você também foi do... Eu estou em recuperação a longo prazo, fazem 28 anos que eu não faço uso de álcool e drogas. Parabéns, é uma bênção, né? E aí eu lembro sempre quando eu falo Ferrarini, já me vem a lojinha dele, eu passando lá e falava, olha, existe isso. Porque naquela época não acontecia nada, não tinha nada, né? Eu mesmo quando fui pedir ajuda, não tinha nada no Brasil, era muito difícil. Então, tem um significado importante participar desse programa, não só pelo amor exigente, mas também pela dedicação, pela obra do Coronel Ferrarini, que ele dedicou a vida dele, parte da vida dele, à causa da recuperação. É muito importante para nós. É um ícone, né? Para nós, de Faces e Vozes da Recuperação, estar reconhecendo isso. Mas o que é Faces e Vozes? Faces e Vozes é um movimento que surgiu para combater o preconceito, a discriminação e o estigma dos portadores desse transtorno de uso de álcool e outras drogas. Nós somos pessoas em recuperação que vêm publicamente dizer à sociedade que recuperação existe e é uma realidade, que todas as pessoas podem sim estacionar o seu uso de droga e serem felizes, as famílias também, porque nós, em Faces e Vozes, procuramos combater o estigma, o preconceito e a discriminação, porque nós partimos do pressuposto que a própria sociedade produz a dependência química e a própria sociedade depois discrimina o dependente químico. E hoje, os tratamentos avançaram muito na questão da dependência química. Então, a medicina tem trabalhos fenomenais, o serviço social... a própria biologia entende a dependência química, o caminho das drogas no sistema nervoso central, como ela mimetiza os neurotransmissores. Na questão tratamento, nós avançamos muito. Só não temos remédio para isso, né? Sim. Remédio que eu digo, o remédio tem. A recuperação. A recuperação, isso. Que foi a grande voz no final. Que foi o grande remédio, os AAs, o amor exigente. Então nós viemos a público querer dar voz a isso. Olha, existem centenas de pessoas aí que estão em recuperação, estão sendo felizes, estão escondidas porque têm medo de serem punidas socialmente por serem portadoras de um transtorno. Porque existe essa discriminação na sociedade. Olha, Miguel, vamos partir do pressuposto que a própria Constituição brasileira, ela prevê acesso à saúde a todo cidadão.
Você vê um dependente químico, muitas vezes ele passa por um tratamento, ele não tem direito a um check-up, não tem direito a um hemograma. Então, você vê hoje a rede para doenças crônicas, como a diabetes, a asma, a hipertensão, você vê remédios gratuitos, você vê o aparelhinho para medir a glicemia gratuito. O melhor tratamento de diabetes você vê na rede do SUS mesmo, pela UBS. Agora, o que se tem para dependência química? É como se fosse assim, seu problema é falta de vergonha, para de usar, pronto, acabou. Infelizmente é assim que trata, né? Vagabundo, é sem vergonha, bêbado. Isso, é estereotipado. Eu recentemente vi uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo tratando de pessoas, populações excluídas, né? E eles fizeram uma pergunta que era assim: qual pessoa você tem maior medo de encontrar na rua à noite? Ainda lá estava homossexual, travesti, mendigo, o capeta, dependente químico, tinha lobisomem. Negro, lobisomem. O dependente químico é em primeiro lugar. Primeiro lugar, as pessoas, 75%, eu tenho medo de encontrar. Aí depois vem o capeta. Aí eu falo assim, o cara tem mais medo de encontrar o capeta do que o dependente químico. E é fato, né? Está disponível na internet essa pesquisa. Então, o movimento Faces e Vozes ele surgiu nos Estados Unidos em 2001. É muito bem organizado, o movimento participa lá da formulação de políticas públicas, ajuda na formação de leis, existe um grande movimento e hoje ele está sendo estruturado também no Canadá, no Reino Unido, e nós agora, através do nosso grande amigo fundador, o professor Ronaldo Laranjeira, o coronel Edson Ferrarini, o Amor Exigente, enfim, todos vocês que têm apoiado a causa da recuperação, têm apoiado a criação do movimento Faces e Vozes. Então, a gente queria aproveitar, né, essa audiência grandiosa desse programa. O pessoal dos anônimos, né, tem uma certa barreira, um certo, não vou dizer preconceito, mas eles não querem se adentrar a isso, ir para a Faces e Vozes, dizendo, nós somos anônimos. Não é bem assim, né? Olha, Miguel, nós, assim, como que Faces e Vozes lidar com isso? Nós respeitamos muito os grupos anônimos, né? E pensamos que eles devem continuar anônimos até para garantir que as pessoas que peçam ajuda possam ter um lugar seguro para se tratar, né? Então, os grupos anônimos, eles realmente devem permanecer, porém, as pessoas individualmente dentro desses grupos podem mostrar sua recuperação. Eu ingressei num grupo anônimo, em Narcóticos Anônimos, em 89. Eu ajudei na formação de escritório, eu ajudei na formação diária. Era comitê TA, de Era TA. Eu ajudei essa mudança para Narcóticos Anônimos, participei do congresso, do pessoal que veio dos Estados Unidos, de fazer cartaz. Fiquei 10 anos prestando serviço nesses grupos anônimos. E eu falo, os grupos têm que ser anônimos. Agora, eu, Alexandre, eu posso falar abertamente. Bem claro isso daí. O grupo tem que ser anônimo. Mas se nós não viermos a dizer que existe a recuperação, que nós temos como mudar o que acontece, existe vida após as drogas, não vai acontecer absolutamente nada. Você veja bem, uma amiga em recuperação trabalha numa grande rede de supermercados, né? E há uns 2 anos atrás, o governo do estado lançou um programa, um selo social para a empregabilidade de dependentes químicos, daria desconto e tal. Fazia parte desse projeto Recomeço. Recomeço, isso. E minha amiga, em recuperação, trabalhava nesse serviço dessa grande rede. E ela foi falar que detectava o problema na própria empresa dela, de dependentes, de funcionário, que ela montou um ambulatório lá. Mas ela falou isso participando do movimento, querendo contribuir. Ela chegou na rede de supermercado, não tinham travado o computador dela, foi advertida por escrito, né? De como que tinham ela expondo o nome da empresa. Então, o preconceito, né, que a pessoa tem em relação aos portadores desse transtorno impede hoje a ressocialização, uma série de coisas. A reinserção social. A reinserção, você vê, que é o grande... E é o grande problema, porque ali é onde é a funila. Você vai para o tratamento, para a recuperação, mas aí você tem que ter... Porque, Miguel, é assim...
tudo funciona em dependência química e nada funciona. Tudo funciona. O que funciona para tratar a dependência química? Saravá, psicanálise, benzedeira, acupuntura, Freud, AE, AA, NA, tudo funciona, desde que o cara fique. Se o cara falar, eu vou me tratar e pegar uma terapia e ficar, tudo bem. Agora, se o cara não ficar, ele vai voltar a usar. E 90% em um ano volta a usar. Isso é número, diante de número. Peraí, vamos voltar lá. Como é que é essa estatística? 90% das pessoas que entram por um tratamento, elas voltam a usar em um ano. Por quê? Porque ela tratou parar de usar. E parar de usar não é recuperação. Recuperação não tem nada a ver com droga. Recuperação é você assumir sua vida e ser feliz. É isso aí. Tratamento é hospital, é desintoxicação, é exame médico, é checar. Agora, a recuperação é você enfrentar a vida como ela é. E você precisa de uma rede de apoio. Porque não é que está em sobriedade ou que está em abstinência que vai ficar tudo azul, né? Não, o mundo vai muito pelo acabar os seus contrário. problemas. Muito pelo contrário. Recuperação... Aí é que começa. Você se sente um peixe fora d'água, você tem um cérebro adaptado durante anos com o uso de droga. A substância química mimetiza, é que nem um camaleão, ela mimetiza dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina, ela faz o papel. A droga está para o cérebro do indivíduo igual o café está para o leite. Aí, de repente, você tira a droga e fala para o cara, vai viver. Não, o cara precisa de uma rede. Se manda, ele precisa de uma rede, a família precisa de uma rede de apoio, e essa rede, ela teria que ter, agora, você vê que às vezes os próprios profissionais que trabalham nos postos de saúde, nas redes de saúde, têm preconceito com dependência. Não estou falando isso do ponto de vista acusatório, viu? Porque é natural que tenha mesmo, a sociedade é assim, mas nós precisaremos ter, e o Faces e Vozes tem essa missão, de criar uma cultura de recuperação, poxa. E foi bom você tratar disso daí, porque é o seguinte, as famílias normalmente não vão também buscar ajuda no grupo de apoio, né? Porque o problema é do meu ente querido, do marido, do pai, do filho, da filha, do esposo, enfim. Eu falo, não, o problema é dele, eu não vou. Precisa ir todo mundo para um tratamento, porque os grupos de apoio nada mais é do que também um tratamento. Não, mas é porque assim, são coisas que são lógicas, né, ô Miguel? Porque o uso de droga é uma fuga para dentro de si, é uma relação que eu mantenho comigo mesmo. Eu vivo da sobrancelha para cima, eu descobri que uma substância externa pode alterar o meu interno, eu passo a me relacionar com essa substância. Aonde é que começa o problema da família? A família ama. E no planeta Terra, quando você ama uma pessoa e você ajuda ela, naturalmente essa pessoa te dá o retorno, fala obrigado. Dependência química é a única doença que a pessoa responde com mais uso. Com mais uso. Então você descobre, o filho, o que foi? Ah, mãe, estou triste, era por causa dos meus amigos. Ah, então vamos resolver, eu passo uma semana, usa de novo. Qual que era seu pai? Ah, eu não tinha um carro, dá o carro, daqui uma semana usa de novo. Então, aí a família... ele vai, vende todas as roupas de marca, fala, não, mas eu perdi, tá bom, então vamos lá, vai lá no shopping, compra tudo novo e tal. E não que faça isso por mal, não, quer proteger, quer acolher. Porque ele promete, olha, eu não vou usar nunca mais, eu prometo. E aí a pessoa começa a entrar num problema sério, porque ela começa a entrar em conflito. Por que eu amo essa pessoa e ela me troca por uma substância? Isso daí... Precisa de tratamento. Você que é um especialista da área, a família acaba adoecendo. Fatalmente. Normalmente as mães são acometidas de depressão e outros não, sintomas. Que questionam até a própria sanidade. Com certeza. Fala, eu estou vivendo isso, não acredito que eu estou vivendo isso. Ela tinha aquele sonho de ver o filho formado. Que mal eu fiz. Eu tirei pedra na cruz. Onde eu errei. Isso, se pune. Então, justamente esse conflito. Por que ele prefere me trocar por um pó, me trocar por um baseado, que gostar de mim? E aí Faces para tratamento. E Vozes entra nisso daí. Dentro da criação dessa cultura, porque se a gente criar uma cultura de tratamento, o acesso é mais fácil. Eu tive em Portugal há 2 anos atrás, conversando com o Golão lá, que é o que estruturou a política. Ele falou assim, olha, uma grande diferença de Portugal para o Brasil é que em Portugal
nós tínhamos uma visão de dependência, de que dependência era uma doença. Agora vocês no Brasil não, vocês veem com preconceito. Vocês não têm uma pessoa doente em casa, vocês têm um sem vergonha, vocês têm um bandido, vocês têm um marginal, uma pessoa que vai para o crime. Então esse é um grande impedimento para políticas de recuperação. Mas foi legal você falar de Portugal, que todo mundo fala, o modelo português deu certo, lá liberou geral. Não é assim. Não. Não é assim. Não é assim. Pode falar. Não, o que Portugal fez foi sentar todo mundo na mesa. Sentou lá exército, serviço social, fazenda, a igreja protestante, ortodoxa, se uniram e criaram uma política de assistência. Então o indivíduo ele tem toda a assistência, ele é respeitado na questão, porque Portugal sabe que eles não vão acabar com as drogas, não dá, seria infantil pensar isso. Mas eles aprendem, não, eles têm punição, têm prisão. Criminalizou. Né? O indivíduo pode portar determinada quantidade de droga, mas se for pego, ele também vai... É obrigado, aí tem a câmara de dissuasão, que eles chamam lá. A câmara de dissuasão. Ele vai para tratamento, e é muito legal. E vai para tratamento obrigatório. Isso. E não é discriminado. Eles capitalizam a crise a favor deles. E aqui no Brasil, você fala, Portugal liberou tudo e aquilo lá está uma maravilha. Não é verdade. Não é verdade. Como também, viu, Miguel, como também não é verdade que essa política de redução de danos, ela respeita a pessoa humana, porque não é verdade. Eu conheci locais na França, na Bélgica, na própria Holanda de redução de danos, que na verdade eles fazem o seguinte, eles isolam o cara, Aí eu perguntava assim, mas e se o cara ter problema de saúde? Nós levamos no médico, tá? E se ele não tiver dinheiro para viver? Não, nós pagamos a luz, damos comida, nós temos aqui um andar de gerenciamento. Mas e a família? A família é louca também, nós também ajudamos. Aí no final o cara falou para mim, olha, do ponto de vista econômico para nós é mais barato. Então o que ele está querendo dizer? A pessoa se auto-exterminar é mais barato do que investir em tratamento. Então, nós, não que eu seja contra essa política, até para se aproximar, agora isolar as pessoas que nem algumas políticas fazem e deixar, eu também não vejo com bons olhos. E lá em Portugal também, essa redução de danos que eles fazem, que nem o indivíduo da cocaína, da heroína, vai para a metadona. Isso, é uma redução. Que é distribuído pelo governo. Isso. Só que era para eles ficarem até 6 anos dentro disso daí, né? O Dr. Carlos Fugas, que esteve no Brasil há pouco tempo, trazido pela Secretaria de Direitos Humanos Municipal, falou no Dia Internacional, né, de Combate às Drogas, né, com o AE, ele disse, tem gente que está há 30 anos usando... Política, que ficou como... trocou 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, então não adianta nada. E o governo, e essa pergunta eu fiz para ele, também não diz o gasto que ele tem em fornecer a metadona para o indivíduo. Que é caro, porque você imagina, o governo produzindo tem que ter um controle de saúde, tem que ter controle do produto, não é uma coisa assim. Então, Miguel, nós de Faces e Vozes, nós queremos fazer parte disso. Nós queremos fazer isso que nós estamos fazendo. Uma pessoa em recuperação, sentar com um profissional, sentar com um familiar, ser aceito num programa de saúde, como fazendo parte da solução do problema. Porque até então a gente faz parte ou de estatística... Pior que é isso daí. Ou resultado de políticas públicas, né? Então quando falam de DPA, recuperou tantos estão bons, tantos estão ruins. Pô, mas... Faces e Vozes, na verdade, é colocar a cara. É ir à luta. Mostrar a cara, e isso daí agora, nós tivemos aí, né, no mês passado, a Copa do Mundo. E o Casagrande, né, que é um adicto em recuperação, ao menos é o que ele diz, né, colocou a cara. Como é que você viu isso daí? Eu vi muito bem. Nós mandamos, inclusive, uma nota para ele, agradecer aquele momento amor exigente da Copa ali, em que ele falou da dificuldade dele. Por quê? Porque ele não perdeu a humanidade dele porque parou de usar droga. Porque o que acontece com a grande imprensa de massa falada, televisada, escrita? Eles veem recuperação como tentativas de parar de usar droga, e não é. Recuperação é isso que o Casagrande mostrou, é assumir minha vida e ser feliz. Olha, eu vim para cá,
passei uma Copa, fiquei feliz, eu consegui sobreviver e estou muito bem. Então, foi uma grande contribuição, porque ele continua empregado. Já ao contrário, acontece com o Fábio Assunção, que eu achei uma tristeza o que fazer com ele. É realmente triste. Pô, o cara tá perdido, recai, passa... Sabe que o cara tá feliz de sair algemado, nem nada? Então aí todo mundo fala, aquele playboyzinho, aquele ator tão rico fazendo isso. Poxa, agora, isso daí é um negócio legal que você colocou, Alexandre. As empresas, né, as grandes empresas principalmente, deveriam ter dentro, né, da sua estrutura, né, alguma coisa que pudesse levar para essas pessoas, né, ter um programa de atender os funcionários que tenham esse tipo de dependência. Existe, eu conheci algumas empresas muito boas Não, nisso, tem grandes, algumas, né? Tem a muita, Ford, a Mercedes. Tem muitas empresas, mas eu acho que deveria ser uma política pública, né? política, Deveria ter uma política pública para atingir. Para ajudar, a mesma coisa que jogador de futebol, né? Eles ganham dinheiro, é curto o tempo de vida útil deles como profissional de futebol. Deveria ter dentro de psicólogos que indicassem para eles, né, aqueles que inclusive mostrassem como deveria aplicar o seu dinheiro, isso deveria ser uma orientação. E aí o que acontece? Eles vão para o alcoolismo, a grande maioria que nós vemos aí de ex-atletas, né? São mercados milionários, né, bilionários, né? Então fica essa questão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, essa daí realmente. Você chegou a ser internado? Várias, cheguei a ser internado. Como é que você vê a internação involuntária? Eu vejo 100% satisfatória. Aliás, esse é uma dos grandes ressentimentos que eu tenho com o Ministério Público. Eu admiro o MP, claro, mas eu gostaria, porque é que nem fizeram na Cracolândia, né? Impediram de internar involuntariamente e deixaram no mesmo lugar. Gente, internação involuntária tem o mesmo resultado que a voluntária, é o mesmo número. A única coisa é que impede o indivíduo de causar mal a si mesmo e a outra. Tratamento não é recuperação. Tratamento é para a pessoa desintoxicar e restabelecer as condições psíquicas. Só isso. Recuperação é outra coisa. Então, quando você impede o indivíduo de ser internado e não apresentar nada, é quando você tivesse falando, se vira, é isso que nós em Fase Vozes queremos mostrar. Por que não internou? Por que deixou o cara na rua? O que você propôs? E a liberação você falou que é das desumano, drogas? tu tá aí, ficar na Cracolândia é humano? E a liberação das drogas, como é que você vê? Olha, assim, eu sou extremamente contra, agora aqui, né, nesse momento que o país vive, porque nós não temos, nossas instituições estão muito enfraquecidas, nós não temos estruturas. Eu poderia falar para vocês como pessoa em recuperação, seria muito melhor para mim não ser parado na rua, tomar geral, ou cumprir pena num presídio porque foi pego com 50 gramas de maconha. Para nós seria muito mais discriminatório. Se bem que não vai mais preso pelo porte, né? Porém, seria totalmente irresponsável apoiar uma medida nessa na situação em que o país está, né? A gente não pode querer se equiparar a outros países que já têm instituições fortes, instituições que praticam as leis. Em suma, nós temos que trabalhar na prevenção. A prevenção é o único caminho, né? É o único caminho. Prevenção. É isso que eu vejo o Coronel Ferrarini, que é o nosso amigo, né? Porque a prevenção muitas vezes não aparece, né? Às vezes você falar de dependente, falar disso, não aparece tanto, né? Então, são poucos os que levantam a bandeira e sabem o tão quanto ela é árda, né? Mas é a grande sacada, né? É a prevenção. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim e os nossos convidados são agraciados com o livro do Coronel Ferrarini, né, que diz aqui, drogas e alcoolismo, como prevenir e vencer. Então, tem prevenção e tem como vencer aqueles que entraram. Alexandre, muito obrigado. Obrigado pelo presente. E vou pedir, inclusive, que você volte mais vezes, porque não deu para fazer nada. Sim, tinha perguntas aqui dos nossos espectadores. Eu só queria mesmo voltar um dia para a gente falar que a cidade de Ferraz de Vasconcelos votou o Dia Municipal da Pessoa em Recuperação. Eu gostaria que bacana. De convidar então, você, hoje já o Coronel Ferrarini, se você puder fazer chegar para ele a informação. Vou convidá-lo. De que
a cidade de Ferraz... Como é que vai ser isso daí? Rapidamente. A cidade vai dar toda a estrutura, eles votaram o Dia Municipal da Pessoa em Recuperação e nós queremos fazer uma grande festa com várias entidades, várias pessoas gritando para o Brasil, porque como é a primeira iniciativa... A família E está convidada. Que dia que vai ser? 15/12, vai cair família um sábado. E já está convidada, vamos lá. Participar dessa grande festa vamos que vai ser engrossar e nós levantarmos a bandeira de que recuperação existe, é uma realidade que está disponível para quem quiser. Muito obrigado a você que nos assistiu e até a semana que vem, se Deus quiser. Amores e gente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amores e Gente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente para que só coisas boas aconteçam. Está convidado.